Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre Grey's Anatomy porque já faz algum tempo que eu não posto mais os resumos de Grey's Anatomy. E no vídeo de hoje eu vim para falar um pouquinho sobre esse final de temporada antecipado, por que eu parei de postar os vídeos. Eu vim aqui para fazer um desabafo de como eu me senti com essa temporada de Grey's Anatomy, que sinceramente foi uma temporada muito difícil, que me desagradou bastante em vários pontos. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa temporada. Na minha opinião, essa temporada ela teve muitas coisas negativas que não deram muito certo, que ficaram rodando e não indo pra lugar nenhum. Foi uma temporada bem perdida. A gente sabe que Grey's Anatomy já teve histórias bem mais interessantes, mas nessa temporada pouca coisa se salvou. A gente teve a saída do Alex, que foi, acho que, um dos maiores pontos negativos dessa temporada, porque eu confesso que pelo final que ele teve, eu preferia que o personagem tivesse morrido, porque não faz o menor sentido o Alex abandonar a Jo para viver com a Izzy e com os filhos dele. E eu confesso que se mais pra frente o ator pretender voltar pra série, eu acredito que não tem mais volta, porque eu acredito que esse final estragou totalmente o personagem. Então, mesmo que o ator volte, eu acredito que vai ser uma volta cercada de muita rejeição, porque o público não aceitou esse final, eu também não aceitei, pelo menos não da maneira que foi feita, porque eu acho que foi feito muito de qualquer jeito, muito sem sentido. Então, assim, não vai dar certo a volta dele. Eu não sei, eu preferia que o personagem tivesse morrido, que faria muito mais sentido a Jo ficar viúva do que ela se separar do Alex porque ele simplesmente abandonou ela. E falando dessa separação forçada da Jo e do Alex, gente, muitos personagens ficaram avulsos durante essa temporada, inclusive a própria Jo, que agora a gente não sabe qual vai ser o rumo dela na história. Mas também ficaram avulsos por muito tempo na temporada o Jackson, o Richard, que só veio ganhar uma história no final da temporada. O Levi também acabou ficando meio solto ali na história, sem nada acontecendo com ele. O Levi foi um dos casos em que a história dele já tinha acontecido na temporada passada e voltou a acontecer da mesma maneira nessa temporada. Porque o Nico optou ali por escolher o trabalho dele e acabou abandonando o Levi, e isso já tinha acontecido na temporada passada. Então, falta um pouco de originalidade ali, falta um pouco de história para os dois, porque eles dois estavam tendo uma história tão legal ali, tava tão interessante, até o ponto ali em que o tio do Levi morre e o Levi entendendo que ele precisava sair da casa da mãe dele porque ela não aceitava ele completamente, porque ela escondia da família dele que ele era gay. Então, até esse ponto, a história dele estava muito interessante. A partir daí, eles não tiveram mais uma história tão interessante, porque o Nico mudou bastante. Ele começou a ser um cara muito idiota, muito imbecil com o Levi. Foi muito desagradável a partir de então, porque parecia que ele só estava usando o Levi. E quando o Link ofereceu ali a proposta para ele e trabalhar longe, ficar viajando por muito tempo, ele não pensou duas vezes e ele acabou se separando do Levi ali de uma maneira muito fria. Outra coisa também que me incomodou bastante foi a história do DeLuca, porque nessa temporada eles resolveram trabalhar com essa história do DeLuca ser bipolar, dele ser uma pessoa descontrolada, dele ter lá os problemas dele, de que ele talvez tivesse o mesmo problema que o pai dele, então eles estavam girando muito em torno disso. O DeLuca acabou se tornando um risco ali dentro do hospital, ele acabou se transformando em uma pessoa em que ninguém podia confiar, em que não podia se confiar os pacientes a ele. Então foi mais um personagem interessante que acabou perdendo espaço ali. Até teve ali aquele episódio
em que ele ficou desconfiado que a menina estava sendo vítima de tráfico humano, aí ninguém acreditava nele. Eu fiquei com bastante pena dele nesse episódio, porque tava todo mundo achando que ele tava exagerando, que ele tava sendo paranoico, que ele não tava pensando direito, ninguém deu crédito pra ele. Então nesse episódio eu fiquei com muita pena dele ali, e principalmente ali no final, que a gente descobre que aquela menina realmente era vítima de tráfico humano, pelo menos foi o que a série deu a entender. E a gente não viu mais nada dessa história, provavelmente, porque eu não sei, provavelmente ela voltaria em um próximo episódio, mas como a temporada teve que ser encurtada, a gente não vai saber o que aconteceu ali, a gente não vai ter uma conclusão para essa história e talvez a gente nunca mais saiba nada sobre essa menina, porque a série ela não tá dando mais continuidade ali para a história dos pacientes, que é uma coisa que a gente sente muita falta, porque lembrando lá das primeiras temporadas, a gente conseguia criar uma ligação com os pacientes, a gente acompanhava ali tudo que estava acontecendo com os pacientes, a gente se importava tanto com os pacientes quanto com a história dos médicos. Só que das últimas temporadas para cá a gente tem visto cada vez menos os pacientes. Tem sido dado bem menos destaque para os pacientes, para a história deles. Eu acredito que é isso que aconteceu com ela, porque eu acho que a gente não vai ter uma conclusão para a história dela. Mas seria bem interessante jogar na cara de todo mundo ali que eles estavam errados, que eles não acreditaram no Deluca, mas provavelmente a gente não vai mais saber nada sobre essa história. A gente teve também a história ali da Bailey adotando o paciente, que foi uma história, acredito que de uns 2, 3 episódios, e depois não se falou mais nada disso. Poderia ter dado mais destaque para essa história, considerando que a Bailey tinha acabado de sair de um aborto. Então, eles poderiam ter dado mais destaque, poderia ter mostrado mais do Joey, teria sido muito legal, mas eles simplesmente mostraram ali que ela adotou ele, que o Ben teve um pouquinho de dificuldade ali para aceitar, mas no episódio de despedida do Alex, ele acaba aceitando e pronto, e ninguém mais toca no assunto, ninguém mais vê o Joey e a história é simplesmente apagada. A única coisa assim que se salvou mesmo nessa temporada foi a história da Melly do Link, que pra mim foi simplesmente maravilhosa. Eu gostei do começo ao fim. Eu só acho que não precisava ter sido tão enrolada, que não precisava ter colocado esse drama do Owen no meio do caminho. Eu acredito que eles poderiam ter curtido essa gravidez desde o início. Teria sido muito, muito lindo ver esses dois juntos desde o início da temporada. Mas aquele clima ali de que o Owen poderia ser o pai do bebê acabou atrapalhando um pouco a história. Mas ali pro final a gente descobre que o Link é mesmo o pai do bebê. Aí pros dois é só flores, que eu achei maravilhoso, que já fazia algum tempo que a Amélia não tinha sossego, que ela não conseguia ter paz, e agora ela tem paz, ela tem a família dela, porque no final da temporada, no último episódio, o bebê dela nasce e agora esses dois estão juntos e espero que ninguém separe meu casal nunca mais. E eu acredito que depois de uma temporada tão difícil, eles tiveram um último episódio que foi muito legal, que foi bem desenvolvido, que prendeu bastante atenção, que teve bastante história ali com toda a doença do Richard, porque o Richard ele só ganhou destaque aqui no finalzinho da temporada. Ele teve ali uma reaproximação com a Catherine, mas a gente viu no último episódio que como ele recobrou a consciência, como ele já estava conseguindo pensar direito, ele deu um fora ali nela. Mas eu acredito que esses dois ainda possam se recuperar. A gente também teve ali o Owen descobrindo a traição da Ted, que eu achei que foi uma maneira bem interessante, bem inusitada, como o Grey's Anatomy costumava fazer antigamente.
foi uma boa referência aos bons tempos de Grey's Anatomy, porque ele descobriu que a Ted tá traindo ele ali através da caixa postal foi bem interessante, porque a Meg e o Levi sabem o que aconteceu, só que a própria Ted não sabe o que aconteceu. Então, na próxima temporada, a gente vai descobrir ali como ela vai descobrir que o Owen já sabe do caso dela com o Tom. Porque eu imagino que ele deduza que era o Tom que estava ali com ela. Não é possível que ele tenha alguma dúvida disso. E eu espero que a história dos dois se desenrole logo, porque pra mim eu não acho muito legal ela seguir com esse relacionamento, ela seguir com esse casamento nesse clima de obrigação, nesse clima de eu tenho que me casar com ele, porque no episódio da conferência a gente viu que a Ted tem muito uma coisa de obrigação com o Owen, tem uma coisa de culpa com ele. Eu acredito que ela já amou ele algum dia, mas eu acredito que agora é muito mais uma obrigação. Então eu espero que na próxima temporada eles se resolvam e eles terminem logo de uma vez para que a Ted possa ficar com o Tom. Falando do último episódio, não posso deixar de falar da referência que teve ao Marley ali no momento em que o bebê da Amélia nasce, porque não teve quem não lembrou do parto da Bailey ali, que teve o O'Malley ajudando ela. Aquele momento ali entre a Amélia e a Bailey. E a gente sabendo por tudo que a Bailey já passou, ela tá ali ajudando a Amélia, foi simplesmente perfeito. A gente teve também mais uma tentativa de arrumarem um par pra Meg, mas foi uma coisa de um episódio só. Aquela coisa que eu já falei aqui no vídeo. A série ela não tá se aprofundando em algumas coisas. Algumas coisas estão passando batido e foi o caso desse relacionamento relâmpago ali da Meg. Porque a gente não sabe se é uma coisa que vai pra frente. A gente não sabe se a gente vai ver aquele cara de novo. Foi uma coisa que foi muito intensa, mas foi muito intensa em um episódio. Então vamos esperar para ver se a gente vai ver mais dessa história. Desde já eu falo que eu acredito que a Meg ela não conseguiu ser trabalhada em nenhum casal. Eu acredito que a atriz não consegue ter química com ninguém e esse foi mais um caso, porque foi muito forçado pra mim. Mas vamos esperar pra ver na próxima temporada se a gente vê mais desse casal. E uma coisa que também vai ter que ser trabalhada na próxima temporada é a história do Richard, porque nessa temporada a gente viu a doença dele se desenvolvendo, só que nos últimos episódios, para ser mais exato, no último episódio, é que a gente viu ali os efeitos dessa doença, porque ele passou uma vergonha muito grande ali, ele deu um vexame público e a gente viu que isso vai ter consequências, que ele provavelmente manchou a carreira dele e a gente provavelmente vai ver ele lidando com esse problema na próxima temporada. Mas é o que eu já falei, o Richard ele tá muito avulso na história, não tem história para ele. Já foi explorado toda a história que podia ser explorada para o Richard, mas vamos esperar para ver como que isso vai ser trabalhado na próxima temporada. Eu acho que nessa temporada faltou eles se arriscarem mais, eles trabalharem mais os personagens. Eu lembro que o meu início com Grey's Anatomy foi durante aquela tentativa da April de se casar com o Matthew. Ela acabou fugindo ali do altar com Jackson. E eu lembro que eu gostei muito, eu lembro que eu comecei a me encantar por Grey's Anatomy ali. E tudo isso acabou se perdendo. Eu não vejo mais aquele brilho em Grey's Anatomy. Eu acredito que eles precisam se recuperar, porque a série tá muito perdida, não tem história. Era para se trabalhar um triângulo amoroso ali para Meredith, que acabou não andando também, por conta de toda aquela história do DeLuca. Eles começaram a dar indício de que ia ser um triângulo amoroso no final do último episódio e a gente não viu muito disso.
A gente não foi trabalhado, simplesmente não foi. Tiveram alguns episódios em que a Meredith simplesmente não apareceu. Foram episódios que foram comandados por outros personagens. Então, assim, eu espero que Grey's Anatomy volte até aquela empolgação, aquelas histórias que prendiam a gente, que chamavam a nossa atenção, volte a ter aqueles personagens interessantes que a gente quer ver o que vai acontecer com eles. Os pacientes também precisam ser mais interessantes, porque nessa temporada nem os pacientes chamaram tanta atenção assim. Os únicos que tiveram assim algum destaque foi ali a paciente do Deluca, ali do tráfico humano, que acabou não tendo uma história, e o Joey, que teve uma história por alguns episódios e depois simplesmente foi esquecido. O Grey's Anatomy está em queda. Eu não pretendo mais postar vídeos de resumos de cada episódio, porque eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Eu vou postar alguns vídeos de Grey's Anatomy, de alguns momentos que eu goste, ou de alguns episódios específicos, algumas coisinhas, mas vídeos de resumos de cada episódio eu não vou postar, porque tiveram episódios nessa temporada que simplesmente não valiam um vídeo, não valiam a pena, não valiam o trabalho. Então eu vou continuar acompanhando Grey's Anatomy. Eu não vou parar porque eu gosto muito dessa série. Mas eu confesso que eu dei uma desanimada, que eu quase perdi a vontade de assistir Grey's Anatomy. Mas eu vou continuar assistindo, eu não vou parar de assistir a série. Eu vou ter esperança de que a série vai melhorar mais pra frente. Mas vamos esperar pra ver. É isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês mais gostaram dessa temporada. O que vocês acharam da saída do Alex. O que vocês acham que precisa mudar para a série dar uma melhorada? Para quem não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e não esquece, gente, de deixar o seu like aqui se vocês gostaram desse vídeo e compartilhar nas redes sociais de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!